Muito boa tarde para você. Globo Esporte chegando em dia de folia para o torcedor do Flamengo. Venceu o Clássico, eliminou o Botafogo e está na semifinal do Carioca. O Lucas Paquetá fez o primeiro gol dele nessa volta ao futebol brasileiro. Rolou dancinha do Paquetá, claro, aquela energia renovada para começar a decidir a Recopa na quinta-feira contra o Lanús da Argentina. Vamos ver então como é que foi o jogo, só que no ritmo de uma parceria que fez história no samba. Eu tô falando de Beth Carvalho e Jorge Aragão. Olha, por favor, do alto de sua liderança, autorize o torcedor do Flamengo a brincar o restante do carnaval. Ah, sem dúvida, pessoal. Desfruta, aproveita esse clima de carnaval do Rio de Janeiro. Vamos falar de um clássico? Vou festejar. Em tempos de Carnaval. Essa toca em cada esquina. Tá na boca do povo. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora. Vais me pagar, pode chorar. Pode chorar. Essa tem tudo a ver com futebol. Quem é que cantava essa música? Beth Carvalho. O botafoguense roxa. E quem escreveu Foram 3 compositores. E o mais famoso deles? Jorge Aragão. Jorge Aragão, flamenguista. um samba que foi parar nas arquibancadas. Porque a letra é pura provocação. Você vai festejar o sofrer da outra pessoa. É, mais ou menos, né? Alguém tem que chorar e o outro vai sorrir, né? Ai, não se pode cantar toda hora, não. Dizer que a música é cantada geralmente no final do jogo, né? A gente tá ganhando. Corta pro fim do clássico de ontem. Porque Paquetá desencantou, fez o primeiro gol depois do retorno. Bruno Henrique pro Paquetá, chapada, perna esquerda na bochecha da rede no cantinho. Garoto deixou o Brasil, ele está de volta. Cara, muito feliz, todos sabem que eu tava um pouco ansioso para marcar meu primeiro gol. O Botafogo reclamou de falta de Vitão. Eu acho que foi falta no Matheus Martins, que ele realmente errou o domínio porque foi empurrado. Matheus poderia ter empatado. Cara a cara, mandou para fora. Ele tentou dar aquele bico, aquela injeção na bola, tirou demais e saiu. O empate veio no segundo tempo, com Barbosa de cabeça. A bola acabou encobrindo, ele tentou trocar a mão e morreu no fundo do gol. Mas no fim, Pulgar tentou 2 vezes para fazer o da vitória. O Neto pegou, mas devolveu. Pulgar 2 vezes de cabeça, bola pro fundo do gol, o Flamengo tá à frente. Segundo jogo seguido que o goleiro Neto espalma a bola pro adversário. Segundo jogo seguido do volante Pulgar fazendo gol. Começou a fazer gol, tomara que não pare nunca mais. Logo depois, Paquetá deu a ordem. Ei, acabou o jogo. Acabou o jogo. Não adiantou o zagueiro Barbosa virar centroavante, nem o goleiro Neto ir pro ataque. O Fla segurou, tá nas semifinais. Botafogo eliminado. Se serve de consolo, o Cariocão é que nem carnaval. Ano que vem tem mais. Vou festejar, o seu sofrer, o seu penar. Festejaremos um carnaval incrível. Tchau, Botafogo. Mas o André não pode tomar um gol daquele de cabeça de cobertura, gente. Não dá. E o André, ele vai confirmando aquilo que eu já imaginava. Não é um reserva para colocar medo em Rossi. Não é aquele reserva que o Rossi olha assim para o banco de reserva e fala: opa, se eu fizer uma besteirinha aqui, tem um reserva ali doido para pegar minha vaga, com potencial para pegar minha vaga. Não é esse reserva. Com todo respeito ao André, mas pelo menos o que ele vem apresentando até agora não é. E, gente, eu não estou aqui pedindo a saída do André ou do Flamengo, dizendo que o Flamengo não era para ter contratado. Só estou dizendo um fato. Continua tendo uma discrepância em nível técnico alta. O André é melhor que o Matheus Cunha? A gente vai ver com o passar do tempo. O Matheus Cunha não era esse goleiro que dava medo em Rossi. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. O André, pelo menos até o momento, tá nessa linha que eu já havia imaginado. Samuel Lino e Royal, 2 jogadores que eu canso de defender aqui no canal e nas outras redes sociais, defender no sentido assim, calma, tem que ter paciência. Só que, assim, Samuel Lino e Emerson Royal, vocês precisam
me ajudar a ajudar vocês. Porque a partida que vocês fizeram ontem contra o Botafogo foi uma partida muito aquém. Sobretudo o Samuel Lino, que está vendo o Cebolinha comer a bola toda vez que entra nos jogos, seja como titular, seja sendo acionado durante a partida. E o Royal, novamente, assim, é difícil defender. Beleza, eu critico a atuação deles. Eu não estou aqui dizendo que os dois têm que sair do Flamengo. Eu não estou aqui dizendo que, pronto, a contratação do Samuel Lino não valeu nem um pouco a pena. Até agora, realmente não. Mas ele pode dar a volta por cima. O Emerson Real, mais ainda, chegou depois do Samuel Lino. Então, assim, é dar tempo ao tempo. Mas, de fato, os dois, novamente, não performaram bem com a camisa do Flamengo. Pontos positivos. Vitão jogou muito bem novamente, inclusive participou dos 2 gols do Flamengo na vitória em cima do Botafogo. Hoje, dia 16 de fevereiro, se eu fosse escalar o meu time, o Vitão seria o titular. Em 4 jogos até o momento com a camisa do Flamengo, ele foi bem nos 4 jogos, os 4 como titular, os 4 ficando 90 minutos em campo, inclusive ele já tem uma assistência. Além disso, mostra segurança nas atuações, mesmo chegando esse ano ao Flamengo, ou seja, nenhum entrosamento com os novos companheiros. Então o Vitão é uma boa notícia nesse início de temporada. Outra boa notícia, o Paquetá, que voltou a fazer o gol com a camisa do Flamengo, o primeiro dele nesse retorno. Acho que de certa forma esse gol vai tirar um pouco a pressão das costas do jogador e também de grande parte da torcida que já estava pressionando o Lucas Paquetá, e ele começou como segundo volante ao lado do Pulgar, e foi novamente muito bem. Durante o jogo ali no segundo tempo, na ausência do Pedro, e a gente já vai falar porque o Pedro não entrou, o Felipe Luiz fez alterações e o Paquetá ele foi adiantado para, entre aspas, falso 9, uma posição, uma função inclusive que ele fez lá atrás com a camisa do Flamengo nos tempos de Reinaldo Rueda, e ele foi bem, tá? Fez pivô, a gente pode ver ali alguns passes bem interessantes do Paquetá como um falso 9. Gostei também do Luiz Araújo, entrou muito bem, um jogador que não entrava em campo desde o dia 25 de janeiro. Ele entrou ali aos 25 do segundo tempo, deu um outro dinamismo ao ataque, sobretudo o lado direito, que foi o lado que ele atuou. Gostei do Luiz Araújo, gostei de Cebolinha. Pulgar novamente fazendo um gol e sendo muito decisivo, e fez uma partidaça em todos os sentidos. Embora eu acho, sim, que ele deu mole ali no gol do Barbosa, no gol do Botafogo, na marcação, mas de maneira geral ele fez um grande jogo. Eu daria nota 9 para ele, sem sombra de dúvidas. Sobre o Pedro, galera, o Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está sendo reavaliado, e para quem não sabe, o Pedro não entrou, ele num determinado momento no segundo tempo, ele foi chamado, e aí ele chamou o Rodrigo Caio conversou com ele, o Rodrigo Caio depois conversou com o Felipe Luiz, e aí o Rodrigo Caio voltou para o Pedro, e aí o Pedro sentou novamente no banco de reservas. Depois o Felipe Luiz explicou que o Pedro não entrou porque ele estava relatando dores musculares na parte do adutor da coxa. E aí ele, segundo o Felipe Luiz, havia dito, se eu entrar é capaz de estourar, estou com medo de entrar. E aí o Felipe Luiz não o colocou em campo. E ele hoje, na reapresentação do elenco, nessa segunda-feira, está sendo reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo na quinta, jogo contra o Lanús, lá na Argentina. Inclusive a delegação viaja na terça, tá? Vai finalizar a preparação na quarta e um treino lá na Argentina mesmo. E o Pedro não tem presença garantida ainda, está sendo reavaliado. No meu próximo vídeo, eu com certeza vou trazer uma atualização envolvendo o camisa 9 do Flamengo. Esse caso do Pedro, para mim, expõe mais ainda a necessidade do Flamengo na contratação do centroavante. Porque o Bruno Henrique novamente não fez um bom jogo nessa função, não está indo bem, pelo contrário, está em declínio na carreira. E quando a gente fala declínio, gente, não é num tom pejorativo, mas é verdade, ele está indo para a reta final da temporada dele, embora a assessoria dele tenha soltado nota dizendo que ele não pensa, mas o próprio jogador disse que pensa em encerrar a carreira numa entrevista recente aí. Então eu acho que o Flamengo precisa ir às pressas ao mercado para contratar um centroavante. Não dá mais para esperar. O Pedro é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos, o que, entre aspas, é comum em um atleta que sofre a lesão que ele sofreu no joelho, e não foi a primeira,
foi a segunda, não no mesmo joelho, mas o Pedro tem histórico de lesão grave no joelho. E para completar o nosso boletim médico, digamos assim, o Jorginho provavelmente está fora do jogo de quinta. As chances são remotas de ele viajar com a delegação na terça e jogar nessa partida de ida da Recopa Sul-Americana. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas. O Flamengo se classifica em cima do Botafogo. Botafogo sendo Botafogo. O Flamengo conseguiu essa classificação, né? Paquetá voltou a balançar as redes para tirar aquele peso das costas do jogador. A gente sabe que o jogador está sem ritmo de jogo, sabe? O Paquetá está pensando uma coisa, mas está executando de forma muito demorada, muito lenta. A gente sabe que isso aí vai demandar tempo. O jogador não estava vindo atuando com a camisa do West Ham. Então, assim, tem que ter tempo, tem que ter paciência. A gente sabe da qualidade do Paquetá, mas o Flamengo está iniciando sua temporada. A gente sabe, né, que o jogador tem uma alta qualidade e vamos torcer para que ele possa melhorar cada vez mais. E falando do Pedro, o Pedro será reavaliado hoje no CT do Urubu para saber, né, se realmente há uma lesão, né, qual o grau, né, e se não for nada, que ele possa estar 100% apto a jogar na partida de quinta-feira contra a equipe do Lanús, né, pela final da Recopa. Então, assim, eu estou na expectativa muito boa de que o Pedro esteja 100% nesse jogo de ida, que será lá na Argentina. E falando sobre Davi Nunes, o Flamengo deu uma contraproposta para o jogador e bateu o martelo e disse: olha só, 8 milhões de reais por mês eu não pago, mas 2,5 milhões de reais eu pago. Jogador, todo mundo sabe que o Davi Nunes tem mercado, é um jogador que foi jogar na Arábia, com a camisa do Al Hilal pelo fator financeiro, só que o Flamengo está na expectativa muito boa e tente a convencer o jogador pelo menos até o final dessa temporada, por conta dessa Copa do Mundo que está chegando. Esse ano é um ano atípico, é um ano de Copa do Mundo, e a gente sabe da qualidade do Davi Nunes. É um jogador que está em baixa na sua carreira. O Davi Nunes não vem jogando bola como já jogou, né, há um tempo recente. Então, assim, é uma contratação que o Flamengo tem um interesse, não para por aí. A ideia do Flamengo também é formalizar uma proposta ao Cucho Hernández, atacante do Real Betis da Espanha, né? É um bom jogador também, um bom jogador. O Flamengo está analisando todos os cenários. O Flamengo quer um jogador de peso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Estou vendo muitos noticiários aí dizendo que o empresário do Bruno Henrique quer que o jogador não se aposente. Gente, não tem mais condições do Bruno Henrique vestir a camisa do Flamengo. Todo respeito ao Bruno Henrique, sou muito grato por tudo que ele fez no Flamengo, mas não dá. Não dá. O ciclo se encerra para todos e já se encerrou. Para o Bruno Henrique, não tem como. O Flamengo tem que ir atrás para contratar um atacante o mais rápido possível. Juninho tá fazendo gols lá no México. Então, assim, será que o erro era realmente do Juninho ou o Felipe Luiz, que era teimoso em manter o Bruno Henrique no time? Tudo isso. Cadê o Boto para cobrar o Felipe Luiz? Cadê o Mbappé? Para bater na mesa e falar: ó, o presidente aqui sou eu. Então, assim, deixaram o Juninho embora para ficar com o Bruno Henrique tropeçando na bola. Bruno Henrique não fazendo gols. Fazer gols contra o Sampaio Corrêa é mole. Já tava 6-1, faz o sétimo ali. É mole. É mole. Pegou o cavalo morto. Agora eu quero ver fazer diferença no jogo grande. Ele já fez muita, mas já não dá mais. Não dá. A idade já bateu, o jogador já não vem performando. E é super normal isso no futebol. Não só no futebol, em qualquer área da sua vida. Então, assim, vamos torcer para que o Flamengo consiga trazer, seja Davi Nunes, seja Cucho Hernández, Messi, Cristiano Ronaldo, não sei. O Flamengo tem que contratar um atacante o mais rápido possível, inclusive nessa janela ainda que se encerra no dia 3 de março. Ou seja, estamos no dia 16 de fevereiro, ainda tem bastante tempo, né? Tem 2 semanas e mais alguns dias aí para o Flamengo ir atrás de um atacante de peso. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Embora eu acho, sim, que ele deu mole ali no gol do Barbosa, no gol do Botafogo, na marcação, mas de maneira geral ele fez um grande jogo. Eu daria nota 9 para ele, sem sombra de dúvidas. Sobre o Pedro, galera, o Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está sendo reavaliado. E para quem não sabe, o Pedro não entrou, ele num determinado momento no segundo tempo, ele foi chamado, e aí ele chamou o Rodrigo Caio conversou com ele, o Rodrigo Caio depois conversou com o Felipe Luiz, e aí o Rodrigo Caio voltou para o Pedro, e aí o Pedro sentou novamente no banco de reservas.
Depois o Felipe Luiz explicou que o Pedro não entrou porque ele estava relatando dores musculares na parte do adutor da coxa. E aí ele, segundo o Felipe Luiz, havia dito, ó, se eu entrar é capaz de estourar, tô com medo de entrar. E aí o Felipe Luiz não o colocou em campo. E ele hoje, na reapresentação do elenco, nessa segunda-feira, está sendo reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo na quinta, jogo contra o Lanús, lá na Argentina. Inclusive a delegação viaja na terça, tá? Vai finalizar a preparação na quarta e um treino lá na Argentina mesmo. E o Pedro não tem presença garantida ainda, está sendo reavaliado. No meu próximo vídeo, eu com certeza vou trazer uma atualização envolvendo o camisa 9 do Flamengo. Esse caso do Pedro, para mim, expõe mais ainda a necessidade do Flamengo na contratação do centroavante. Porque o Bruno Henrique novamente não fez um bom jogo nessa função, não está indo bem, pelo contrário, está em declínio na carreira. E quando a gente fala declínio, gente, não é num tom pejorativo, mas é verdade, ele está indo para a reta final da temporada dele, embora a assessoria dele tenha soltado nota dizendo que ele não pensa, mas o próprio jogador disse que pensa em encerrar a carreira numa entrevista recente aí. Então eu acho que o Flamengo precisa ir às pressas ao mercado para contratar um centroavante. Não dá mais para esperar. O Pedro é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos, o que, entre aspas, é comum em um atleta que sofre a lesão que ele sofreu no joelho, e não foi a primeira, foi a segunda, não no mesmo joelho, mas o Pedro tem histórico de lesão grave no joelho. E para completar o nosso boletim médico, digamos assim, o Jorginho provavelmente está fora do jogo de quinta, as chances são remotas de ele viajar com a delegação na terça e jogar nessa partida de ida da Recopa Sul-Americana.